A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, tudo bem? A partir de agora você confere a série Rádios Livres Sorocabanas. Eu sou Felipe Parra, sou publicitário, professor de Comunicação e Tecnologia e também sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Em minha pesquisa de doutorado, eu estudo as rádios livres de minha cidade, Sorocaba. Sei que é um tema que muita gente não conhece, então eu vou fazer uma breve explicação. As rádios livres são emissoras ilegais que oferecem espaço para o cidadão comum falar no rádio, sem sofrer nenhuma censura. Dessa forma, qualquer pessoa era bem-vinda nessas emissoras para dizer o que quisessem. Essa particularidade faz com que esses meios de comunicação sejam uma forma democrática de se fazer rádio. Entre as décadas de 1970 e 1980, Sorocaba ficou conhecida pelo grande número de emissoras caseiras operando na cidade. Não foi à toa que esse município do interior paulista ficou conhecido como a capital das rádios piratas. Para contar um pouco dessa história, coleto relatos de pessoas que participaram ativamente do movimento das rádios livres sorocabanas. Isso nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre a história dessas mídias que contribuíram para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. Nesse episódio, ouviremos o depoimento de Cláudio José Dias Batista sobre sua extinta rádio livre, a Voyage 95.5 FM. Natural de Itapetininga, São Paulo, Cláudio José Dias Batista é advogado e atua em Sorocaba há mais de 20 anos. Antes de se dedicar à carreira em advocacia, trabalhou como locutor em relevantes emissoras do interior de São Paulo. Rádio Vanguarda, Metropolitana, Cacique e Difusora de Itapetininga são alguns exemplos. Na infância, já se interessava pela linguagem radiofônica. Quando teve a oportunidade, Batista criou sua própria rádio, a Voyage FM. Durante o início dos anos 80, a Voyage se tornou uma das referências do movimento das rádios livres sorocabanas. A emissora foi uma das primeiras a transmitir sua programação pelo espaço eletromagnético. Ouça os relatos de Cláudio José Dias Batista sobre os primeiros anos da Rádio Voyage. Lá pelo ano de 79, mais ou menos, eu sou de Itapetininga, vim morar em Sorocaba, gostava de rádio, né, desse tipo de coisa, mas nunca tinha trabalhado em rádio nem nada. E eu percebi que tinha 2 ou 3 rádios funcionando. Essas rádios eram um transmissor muito simples, com um transistor só. É um transistor 2N2222, que assim é o básico do básico. Para você montar um circuito desse hoje, completo ele, com fonte, com tudo, você não gasta R$100 para fazer isso funcionar. E aí precisa de um cabo, de uma antena plano terra, que é uma antena bem simples, você faz com um conector de RF, e um pedaço de fio, um pedaço não, na plano terra vão 5 pedacinhos de uns 70, 80 centímetros. Primeiro foi um trabalho para mim para descobrir onde eram essas rádios, acabei descobrindo, cheguei até uma delas, que era a Espectro, ficava ali no Cerrado, no bairro de Santa Terezinha. Próximo da casa dele tinha uma outra rádio, que era a Estrôncio 90, e aí eu me inteirei de como que fazia, como era o transmissor, peguei o esquema e tal, e eu montei uma rádio pirata que inicialmente chamava Centauros 2001, olha que nome bonito, né? Daí nós mudamos para Voyage, e aí a gente continuou. Foi engraçado, o Jornal Cruzeiro do Sul relatou na época, nós pichamos paredes, né, com o nome da Voyage e a frequência, que era 95,5, para divulgar a rádio. E realmente, esse transmissorzinho ele era pequenininho, né? E onde estava a minha casa era relativamente fraco.
de pegar na cidade, mas pegava uma boa parte da cidade. As rádios tinham, a Spectrum, por exemplo, tinha uma programação muito semelhante à Jovem Pan na época, tinha as músicas da Jovem Pan, a Estroncio já tocava rock progressivo, e a gente não sabia bem o que ia tocar, então a gente misturava lá várias tendências de música, não tinha uma programação definida do dia inteiro, nem nada. Como todos trabalhavam ou estudavam, então era à noite a programação da rádio, mas tinha rádio que funcionava de dia, e aí cada uma foi aumentando. Batista fala das matérias jornalísticas que comentavam sobre as rádios livres sorocabanas e conta um pouco de como eram essas rádios na época. A primeira matéria que saiu sobre o assunto comparava a gente com as rádios livres da França, por exemplo, mas não tem nada a ver. Sorocaba a gente queria era pôr no ar e ter voz. Isso não significava absolutamente, olha, quero meu direito de expressão, né? Isso foi muito decantado, foi falado isso, mas não era o que a gente pensava. O dono da Alfa 1, lembrei da Alfa 1 também, que era outra rádio que tinha, era um cara que estudava engenharia elétrica e virou um grande engenheiro. O dono da Spectrum também eram 2 irmãos, um cuidava de uma lanchonete, que era do pai, trabalhava com o pai, e o outro estava fazendo engenharia também. O terceiro da Estroncio 90 era também um estudante de engenharia, que tinha outra visão. Então, a única diferença que tinha é que, eventualmente, a programação era diferente daquela programação das rádios convencionais. O que acontecia de engraçado, por exemplo, chegava na madrugada, 11 horas, meia-noite, um dono de rádio ficava falando na rádio dele, conversando na rádio dele, você só ouvia a voz dele, e ele ouvindo outro dono de rádio falando da rádio dele, em outra frequência. Então, para você ouvir os dois, você precisava de 2 rádios, um em cada frequência, porque um estava ouvindo a rádio do outro e falando como se fosse um telefone. Uhum. Isso acontecia. Para ilustrar essa interação, ouça um trecho da conversa entre Robson César, da rádio Edson FM, e Paulo Stecker, da rádio Transuniversal FM. Alô, Edson FM 106,1. No cantinho direito do seu dial. É direito, né? Isso, direito. O que eu falo aqui, ó. Que música nem se ganha no cine aqui. Nome do locutor. Quem que é o cara do 92 aí? Como é que você falou? Cabeção, né? Qual cabeção? Não, sem querer eu peguei, né? Eu peguei e cheguei aqui. Tá saindo muito longe. Você tá falando muito longe do microfone. É aquela hora que você começou a regular, daí você é um joia. Você regulava, falava alto, falava baixo, falava alto, falava baixo. A conversa continua, com Cláudio falando sobre as rádios do centro de Sorocaba e de alguns bairros específicos. Tinha 2 rádios aqui, na verdade. Tinha uma na Santa Clara e outra mais pro meio ali, perto do Fórum Velho, aquele entorno ali, tinha as 2. E esse pessoal tocava rock do Queen, eles curtiam esse tipo de coisa. A da Santa Clara também era mais rock que tinha. Então, tinha uma diversidade grande, maneiras diferentes. Tinha uma rádio, puxa vida, que ficava no Jardim América. Ele era o cara mais engraçado e debochado que tinha. Se você pegar o Pânico no rádio, quando começou, a impressão que dá é que é uma cópia do que esse cara fazia, porque ele zoava com todo mundo, ele zoava sozinho, e ele se escrachava, ele falava, é um horror isso aqui, por que vocês estão ouvindo? Só idiota para ouvir minha rádio. Coisas desse tipo, não sei se exatamente nesse tom, mas era muito engraçado, muito legal de ouvir, e a linha de programação dele também era uma coisa de FM, aquilo que a gente estava acostumado a ouvir. Ao relatar sua trajetória, Batista fala como conseguiu um transmissor mais potente para a Rádio Voyage e também conta sobre o crescimento do movimento das rádios livres sorocabanas.
Dentro desse circuito aconteceu que um engenheiro que morava perto da minha casa, ele me deu duas coisas, deu de presente, de graça mesmo. Ele fez uma... Na verdade, eu paguei as peças de um transmissor. Esse transmissor que a gente usava tinha 0,19 watts. Então, é uma potência ínfima, né? 190 miliwatts. E eu ganhei, comprei as peças desse transmissor, né? Irrisório, menos de R$100, de um transmissor de 3 watts. Era um transmissor italiano, ele era elaborado com 3 transistores. Ele pegava forte, cobria a cidade toda com os 3 watts. E foi assim, uma loucura, todo mundo assustou, porque eu morava daí nessa época no alto da Vila Hortência, e de lá era muito boa a propagação, muito legal, pegava em várias casas. Na verdade, tinha um erro no projeto, e o projeto lançava 2 frequências ao mesmo tempo, chama-se espúrio, você está gastando potência lançando em outro lugar. E não tinha como controlar, que eu não sabia fazer, dependeria de um engenheiro mesmo para ajustar isso, ou de um técnico com bastante experiência, que não era nosso caso. Pegava em 2 frequências da minha rádio, no 95,5 e em outro. E isso foi crescendo, até que nós tivemos no ar 40 emissoras de rádio. Eles usavam um esquema antigo. O sonho de todo mundo passou a ser ter um transmissor como o meu, mas eu não tinha uma programação legal como as outras tinham, porque eu não tinha muito tempo para fazer. E eu comecei a sair um pouco do meio rádio pirata. Foi quando eu entrei em rádio, efetivamente, eu queria saber como funcionavam as rádios de verdade para montar o mesmo esquema dentro da minha rádio. E eu fui até a Vanguarda, e uma figura folclórica, que é o Salomão Pavlovski, que me recebeu lá. E o Salomão me recebeu muito bem, ele falou assim: o senhor tem uma voz de locutor. E eu na época não tinha a menor pretensão de ser locutor, né? E o Salomão falou assim: o senhor entra aqui e vai fazer um teste pro FM. E eu não tinha inglês, não tinha nada, eu falava só no rádio, não tinha uma preparação para ser um locutor. E eu gravei o teste, saí, a Cecília, filha do Salomão, falou: pai, esse menino vai ser locutor nunca. E o Salomão falou assim: não tem problema, o senhor vai começar como operador no AM, depois o senhor fala a hora certa, depois o senhor vai virar locutor do FM. E foi o que aconteceu, novinho, eu comecei no rádio, a carreira engatou, eu acabei saindo das rádios piratas. Nesse período, ele deu entrevista a vários meios de comunicação sobre as rádios livres de Sorocaba. Ouça como isso aconteceu. Um rapaz daqui chamado Mário César Carvalho estava fazendo rádio e televisão na USP. E na revista Crítica da Informação, o Mário conseguiu colocar uma matéria de umas 5 páginas. Nós fizemos fotos mostrando como era. Ele relata o crescimento das rádios piratas em Sorocaba, né? E essa matéria, Crítica da Informação, é uma revista destinada a jornalistas. E quando isso caiu na Folha de São Paulo, entraram em contato com o Mário e falaram para o Mário se ele poderia fazer uma matéria sobre aquele assunto. Veja, eu tinha nessa época 16 anos e eu estava recebendo um jornalista para falar comigo. Ele morava perto da minha casa, descobriu onde era a rádio, fez a matéria, ela rendeu alguma coisa, chamaram o Mário para fazer um freela para a Folha de São Paulo. E o Mário fez uma matéria de novo, só que mais ampla, com algumas dicas que o editor deu para ele. Entrevistaram o pessoal do Dentel, se eu não me engano, que era o departamento de telecomunicações, fizeram bastante coisa. Isso chamou a atenção de São Paulo, porque eles não tinham ideia do que estava acontecendo em Sorocaba. Quando saiu na Folha, a Veja resolveu reproduzir. Nós fizemos fotos em outro lugar, usamos máscara no rosto, mas foi matéria de capa da Folha de São Paulo, para você ter uma ideia. Eles misturam as rádios piratas de Sorocaba, clandestinas ou rádio livre, como você quiser colocar, com as rádios comuns, que o FM estava crescendo. Essa amizade com Mário César Carvalho rendeu curiosidades que aproximam a Rádio Voyage das grandes bandas do rock nacional dos anos 80. Acompanhe essa incrível história na voz de Cláudio José Dias Batista. Tinham 4 amigos do Mário César Carvalho, do pessoal que morava, né, com o Mário. Eles moravam numa casa, numa república, e lá tinha as Mercenárias, que era um conjunto, o IRA, o RPM, ninguém era conhecido nessa época.
Mercenárias, Ira, RPM e o Traje a Rigor. Todos eles frequentavam a casa. E o Mário pediu para mim para que eu fizesse um transmissor para a rádio deles. Eles queriam uma rádio lá em São Paulo. E eu efetivamente coloquei aquele meu transmissor de 3 watts, foi para São Paulo e ficou lá. Eles montaram uma rádio chamada Piratas SP. O Paulo Ricardo, sabendo da história, do que estava acontecendo, escreveu a música Rádio Pirata. Ela é uma homenagem a isso que nós montamos em São Paulo. Que legal. Então, deu a música Rádio Pirata, Paulo Ricardo, todos esses conjuntos estavam em crescimento. Teve lançamento da rádio, esse pessoal participou. Aí as rádios em Sorocaba continuaram e minha história separa um pouco delas. Mesmo depois de encerrar as atividades da Rádio Voyage, ele ainda defendeu a legalização das rádios livres sorocabanas. Lá pelo ano de 86, nós pensamos em fazer alguma coisa em cima de rádio pirata. A gente estava trabalhando para a existência de legalização das rádios. Continuava trabalhando em rádio oficial, mas a causa estava comigo, embora não tivesse mais rádio no ar, não tivesse nada. O Joaquim Gil de Carvalho, que é um jornalista aqui de Sorocaba, em 86 ele fez uma matéria e, de fato, depois houve a regulamentação de uma maneira errada, maneira que eu não acho que seja correta, né? Escolheram uma frequência, pode ter só uma rádio, como se tivesse só uma visão. Uma cidade que nem Sorocaba, a ideia era justamente a pluralidade, né? Você poder colocar aquilo que você achava que era legal. Tanto é que nesse período, voltando um pouquinho, quando teve o boom e tinha 40 rádios, foi muito legal, porque tinha sertanejo no ar, coisa que a FM não tinha. Tinha música brega, né? Eu não sei como dizer, mas era bolero, esse tipo de coisa, que eram também uma outra rádio, eu não lembro o nome dessa rádio, mas esse cara era muito dedicado, esse locutor é meu amigo, até hoje encontro com ele, e era legal porque ele colocava gêneros que a gente não imaginava que pudesse ter numa rádio pirata. Funcionava na casa dele e ele fazia isso funcionar a noite toda, às vezes de dia ele estava trabalhando, ele se dedicava mesmo, não buscava ganho, não buscava nada. Se você prestar atenção na música Rádio Pirata do Paulo Ricardo, a letra, ele fala justamente isso, dinamitar um paiol de bobagens, que era o que era o FM na época, né? E a Piratas SP tinha essa ideia, e ele fala que os verdadeiros piratas são os que estavam explorando a rádio comercialmente, né? Não os que queriam divulgar tal. Agora, o dono da extinta Rádio Livre fala sobre o rádio na internet e como sua experiência com a Rádio Voyage ajudou a inovar na sua carreira profissional. Hoje a internet faz o papel que a gente fazia, que era de dar voz para o jovem que queria ou falar aquilo que você queria. Mas eu tive uma carreira um pouquinho diferente, porque como eu fui para a rádio comercial, eu pude fazer outras coisas dentro de rádio comercial usando minha experiência de rádio pirata. Então eu era o cara que trazia novidade, justamente por não ter entrado num negócio que estava pronto. Eu sabia o que era pronto, sabia que você podia inventar coisas, né? Como em Itapetininga, por exemplo, em 85, com a experiência de rádio pirata. A rádio pirata a gente fazia o seguinte, se eu queria fazer um negócio ao vivo de um lugar, pegava a antena, pegava meu transmissor, ia lá no lugar e fazia um ao vivo. Eu quero fazer na Praça Central de Sorocaba. Eu achava um lugar para pendurar a antena e fazia ao vivo. E quando eu fui para a rádio difusora de Itapetininga, só tocava música, não tinha locutor, era só música, 3 músicas, um comercial, uma bateria de comerciais. Eu falei para eles que eles podiam inovar, já que eles não queriam ter um locutor direto lá, eles podiam fazer um programa direto de uma lanchonete, por exemplo. E na minha cabeça eu sabia o que eu ia fazer, né? Então ia usar uma LP que chama-se linha privada, uma linha telefônica com qualidade plena de som, né? Indo de um local lá chamado Zocar, que era uma lanchonete de sucesso na Itapetininga, e ligava com a rádio. E nós fizemos essa experiência. Isso jamais, naquela época, foi em 85, ninguém cogitava em fazer uma rádio transmitir ao vivo de um outro lugar. E nós fizemos em Itapetininga. Conversava com o pessoal que estava sentado na lanchonete, a pessoa olhava uma tabelinha, tinha lá as músicas que ele podia pedir, ela escolhia e tocava a música. De música em música a gente ia fazendo isso. E junto com isso tinha recadinhos das meninas, pros carinhas, paquerando.
E era uma coisa bem legal que veio, na verdade, da experiência nossa. Ele também revela que o primeiro transmissor utilizado por uma rádio livre em Sorocaba foi uma adaptação de um esquema eletrônico publicado em uma revista. Era uma revista eletrônica, uma revista assim. E saiu lá um transmissorzinho chamado MicroSpy, uma coisa assim, que era um espiãozinho. E esse esqueminha, ele foi publicado numa revista de eletrônica para você montar um microfone sem fio. A ideia era essa. Só que os camaradas aqui em Sorocaba, eu não sei se foi o da Alpha 1 ou da Spectro, os dois estudavam engenharia na mesma classe. Um deles entendeu que se colocasse um outro transistor aí, o negócio ia pegar fogo. E aí entrou o 2N2222, que é um transistor diferente, e realmente ele oscilava com uma potência maior. E aí começou a ser usado. Então não é que assim um professor ensinou. Eles simplesmente iam lá e desenhavam e falavam, tô aqui, vai lá, compra as peças e você vai ter uma rádio no ar. E foi o que aconteceu, era muito simples. Eu acho que as rádios eram baseadas muito no princípio do cada um faz o que quer, como quer, quando quer. Ao relembrar a época da Voyage FM, Batista conta um pouco mais da sua vida no rádio. Olha só, lembrei de um negócio engraçado aqui. Eu tinha sempre uma ideia empreendedora, né? Sempre tive isso, né? Mas nessa época eu montei uma franquia da minha rádio. Eu só tive um franqueado, não lembro o nome da rádio do cara. Ele estudava comigo e ele queria ter uma rádio. Eu falei para ele que sim, ele podia ter a rádio, mas ele tinha obrigatoriedade de retransmitir a minha quando eu pedisse para ele retransmitir. E foi engraçado. Esse cara foi, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu não sei se por inveja, o que aconteceu, ele foi e ligou pro dono da rádio e falou que eu era dono de rádio pirata, na Cacique. O Dr. José Rubens Bismara recebeu. E eu estava começando na Cacique. E o Zé Rubens me chamou e falou assim, ó, Cláudio, ligou um rapaz aí, falou que você que montou a primeira rádio pirata aqui em Sorocaba. É verdade isso? Eu falei assim, olha, não posso mentir pro senhor, é verdade, mas eu não tenho mais a rádio, desde que eu trabalhei na Vanguarda, já não tenho. Eu falei assim, não, isso enriquece o seu currículo, parabéns, viu? Eu acho legal, embora seja contra os nossos interesses da rádio, você está de parabéns, muito legal, você está envolvido com isso. Essa visão empreendedora fez com que a Voyage FM se tornasse famosa na cidade de Sorocaba. Eu não era a melhor rádio, mas era a que melhor fazia marketing. Então eu trabalhava muito bem o marketing em eventos, em tudo. A gente tinha camiseta, sabia fazer o negócio. Tanto que a Metropolitana, quando começou em Sorocaba, em 83, a primeira coisa que eles queriam era me contratar, porque sabia do envolvimento meu com as pessoas, com os jovens e tudo mais. Ao falar sobre as rádios piratas e livres fora do país, o entrevistado compara as atividades estrangeiras com as ações praticadas na cidade de Sorocaba. Teve muita coisa em barco, né? Transmissões a partir de barco. Na verdade, eu só fui conhecer essa história depois que eu li nos jornais, comparando a gente com a França, a Rádio Tomate, eles falam dela também. Mas a gente só sabe, para nós era aqui, para nós a realidade nossa era aqui, historicamente não sabia nada. Eu entendo que não tinha ninguém revolucionário assim, de verdade. A revolução nós podemos fazer diferente do que vem fazendo, mas a gente não tinha uma fórmula. Ao fazer a programação da Rádio Voyage, Batista entrevistou muitos artistas. Confira esse incrível depoimento sobre os músicos famosos da época. Na época de 83, 84 mais ou menos, todo show que acontecia em Sorocaba, eu dava um jeito de entrevistar os pessoal de show. Ou Sorocaba, ou cidades da região, Itapetininga. E normalmente os artistas eram muito simpáticos à ideia de rádio pirata. E eles gravavam coisas, gravavam entrevista, gravavam falas para ser colocada na programação. E a gente usou isso. O Kid Vinil foi um. Zizi Posse, Luiz Guedes e Thomas Roth, que tinham bastante sucesso nessa época. Agora, a figuraça que sempre gravava comigo era o Lulu Santos. Aí tem uma outra história. Eu sou primo do Sérgio e do Arnaldo, que são dos Mutantes. É o Sérgio Dias Arnaldo Batista. Na verdade, os dois são Dias Batista. E eles eram irmãos. E o irmão deles, que
criou toda a parafernália eletrônica, chama-se Cláudio César Dias Batista. Meu nome é Cláudio José Dias Batista. E o Cláudio foi provavelmente o maior engenheiro de som brasileiro dos anos 70 e 80. E foi ele quem criou todos os instrumentos, de guitarra até distorcedor. Era o amplificador, distorcedor, era o Cláudio quem fazia. O Lulu Santos passou pelo terço, ele estava começando a carreira e ele era um fã do Cláudio César Dias Batista. Numa das entrevistas, na década de 80, com o Lulu Santos, ele era casado com a Scarlett Moon e o Lulu era parecido comigo. Parecia mesmo por causa do cabelo grande e tal. Hoje é bem diferente. E todo mundo fazia essa comparação. E a Scarlett percebeu e ela falou assim: nossa, Lulu, menina é sua cara e tal. E aí a gente começou a rir e tal. E eu tava entrevistando ele pra Rádio Pirata. Aí ele falou: como é seu nome? Aí eu falei: Cláudio Dias Batista. Aí ele falou assim: não, você tá brincando comigo. Você tem o nome de um engenheiro de áudio, não sei o quê. Eu falei: eu sei, eu sempre quis ter contato com ele, mas não conheci. Bom, aquilo virou uma amizade. O Lulu chamava eu de primo do Cláudio, né, quando encontrava. E durante muitos anos foi assim. O Lulu acabou dando várias entrevistas e ele falava, ele levantava essa bandeira que era importante ter diversidade, tinha que sair daquilo. Ele mesmo estava condicionado a ter que gravar de uma determinada maneira, porque se ele gravasse uma música além de 3 minutos e meio, não tocava nas rádios. Então ele estava muito preso a isso e ele queria ter essa liberdade de poder fazer. Eu vou gravar uma música com 10 minutos, né? Nessa parte do depoimento, ele contou um pouco dos estilos de locução e como ele falava na Rádio Voyage. Uma vez eu gravei um teste lá na Rádio Rock, na 89, em São Paulo, e ele falou assim: parabéns, você é mais um Silvio Santos. Porque o estilo de FM era você tinha um padrão, era tudo igual, e parecia mesmo Silvio Santos. Oi, daqui a pouco você vai ter não sei o que, e já tem mais música pra você. Puxa, E aí ele tirava sarro. Eu falava: fala, conversa. E as rádios aqui faziam isso. Nossa, eu acabei de receber esse disco aqui. Nossa, deixa eu ver. Tô abrindo, tirando plástico, não sei o quê. Era uma rádio conversada, de certa maneira, né? E que atendia naquela época o que a gente busca hoje, né? Que é uma comunicação maior, né? O dono da extinta Rádio Voyage relata que nem todos os profissionais gostavam das inovações que ele trazia para as rádios comerciais. Outra coisa que a rádio pirata, né? Eu chamo de pirata, não chamo de livre, não. Mas pirata no bom sentido, não é no sentido de que está roubando, ao contrário, está à vontade. No meu tempo de rádio pirata, o que eu fazia? Eu queria entrar no ar, alguma coisa, eu entrava sozinho. E eu levei isso para o rádio. E algumas pessoas até ficavam bravas comigo, dono de rádio, né? Falando: você é maluco? Você entrou, né? Por fim, Batista fala das entrevistas que concedeu para emissoras de TV e sua opinião acerca da liberação de frequência para as rádios livres. Uma entrevista que eu dei para a TV Manchete e outra para a MTV quando elas começaram. A gente falou sobre rádio livre em Sorocaba, mas eu já estava fazendo direito, mas ainda a entrevista naquele tom de tem que ser livre mesmo, tem que liberar frequências para essas rádios, né? Que eu acho que sim, desde que você tenha, que a frequência exista, que você tenha a liberdade, é um canal a mais, né? E essa foi a trajetória de Cláudio José Dias Batista e sua extinta rádio livre Voyage FM. O episódio de hoje chega ao fim. Meu agradecimento às pessoas que permitiram que suas entrevistas fossem divulgadas. Esse material é de suma importância para resgatar a história desses meios de comunicação. Muito obrigado! Para efetuar as entrevistas da série Rádios Livres Sorocabanas, foram utilizados conceitos da história oral temática e entrevistas semi-estruturadas como metodologias. Para saber um pouco mais sobre o tema, consulte o livro Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar, de Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Massagão, editora Brasiliense, 1986. A série Rádios Livres Sorocabanas teve locução, redação e edição de Felipe Parra, doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Trilha sonora utilizada: Forget the Whale, 10 Days.
Confira esse e outros episódios da série Rádios Livres Sorocabanas no Spotify e no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.